Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, o programa aqui do Jornal Dois Irmãos, programa que foi criado para mostrar pessoas queridas da nossa comunidade e para mostrar aquelas atitudes que as pessoas fazendo permitem que a nossa cidade de Dois Irmãos seja essa maravilha que ela é desde que em 1829 os fundadores chegaram aqui. Uma cidade que prestigia trabalho, uma cidade que prestigia o afeto, uma cidade que prestigia o desenvolvimento e que tem pessoas na comunidade que lutam pela comunidade, que trabalham pela comunidade para mostrar aquilo que nós queremos de uma vida, a vida boa, a vida amorosa, a vida saudável. Hoje eu tenho a imensa satisfação de trazer aqui para conversar conosco uma pessoa pela qual eu tenho um imenso carinho, desde que cheguei em Dois Irmãos, eu acho. Um pouquinho depois ela já se instalou nessa cidade como uma das pessoas mais queridas, mais trabalhadoras, como se diz aqui na cidade, abrindo um instituto chamado Modeling, né? E que nesses anos todos, né, nós tivemos uma amizade bacana, saudável, bonita, respeitosa, mutuamente querida, e agora eu vejo com grande alegria Euvene Maria Dillenburg, né? Aí no vídeo não está aparecendo Maria, mas é Euvene Maria, né? Dillenburg, se graduando como terapeuta em Theta Healing. Ela que foi, sem dúvida, assim, a cabeleireira mais destacada dessa cidade aqui de Dois Irmãos, e que depois, em outras condições, foi para Novo Hamburgo, né? Onde também ganhou grande destaque. Nos últimos 3 anos vem trabalhando com terapias alternativas. E agora, com grande satisfação, encontro a Euvene, encontrei no vídeo esses dias, né, fazendo um vídeo lá no Ibirapuera, em São Paulo, num curso enorme que ela estava fazendo, e eu pensei, nossa, a Euvene virou uma terapeuta Theta Healing, ou, como se fala no linguajar dos terapeutas, uma Theta Healing. Boa noite, Euvene. Boa noite. É com muita satisfação que eu estou nesse programa e poder falar desse assunto tão importante. Um assunto que, nossa, é transformador e que pode ajudar muitas pessoas. A minha grande satisfação é poder ajudar essas pessoas. Euvene, deixa eu te fazer uma primeira pergunta, assim. Nós vamos conversar hoje, temos um longo tempo para conversar aqui, né? Então não precisamos ter nenhuma tensão no bate-papo, né? A conversa é bem tranquila, né? O que é o Theta Healing? Para as pessoas que estão nos assistindo e que não conhecem o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma cura energética, é uma das curas energéticas mais poderosas do mundo. Então, ele foi criado através da cura do câncer da própria criadora, lá por 2005, por 95, e de lá ele vem sendo estudado para fazer outras curas. Então, hoje o Theta Healing se tornou uma dimensão, ele está atuando em mais de 25 países, ou mais 140 países hoje, já tem Theta Healers formados, já tem professores formados, instrutores, e a criadora, Liana Steibel, ela se propôs, o propósito dela de vida é formar 1 milhão de Theta Healers, e até hoje ela formou 700 mil. Então ela ainda tem 300 mil pela frente aí. Essa Liana Steibel, ela é norte-americana, né? E ela começou a fazer isso porque ela estava com câncer, né? Foi isso? Então, ela já era... Começar do começo, para nós falarmos. Isso. Ela já era uma terapeuta de leituras intuitivas e ela era naturopata também. Então ela já trabalhava com isso. E quando ela descobriu o câncer no fêmur direito, que ia ser amputado, ela não se... conteve, não ia aceitar esse diagnóstico de ficar sem uma perna, e ela foi, através de um retiro, ela descobriu que ela tinha poderes de cura, ou comandos, pelo menos, né? E aí ela pensou, por que eu não fazer isso em mim? Daí no outro dia de manhã, quando ela chegou em casa, veio um outro senhor, um cliente, e ela curou ele instantaneamente também. E aí ela pensou, mas hoje eu vou usar isso em mim. Aí, só que ela não sabia que a frequência Theta fazia esse efeito todo. Então, quando ela foi fazer a cura nela, ela estava sozinha na sala e falou assim, Criador, cura isso. E ela se curou instantaneamente. Então, direto, assim? Direto, assim, instantaneamente a perna dela voltou ao normal, e aí
os médicos foram feitos muitos estudos em cima disso, e os médicos nem quiseram me acreditar que... Sim, as pessoas não imaginam, né? Nossa, está curada, sabe? Então, foi através da cura do próprio câncer que começou a Teta Healing. E ela começou isso. E quando é que tu e o Veni Dillenburg começou a se interessar por essas terapias alternativas e agora especificamente pelo Teta Healing? Então, tem fases na vida da gente que a gente fica tão cético, assim, de tantas coisas que não funcionam, e que eu estava nessa fase. E tenho uma amiga muito querida que há 6 anos já estava me convidando para fazer o DL, que é um desenvolvimento de liderança pessoal. E eu, na minha cabeça, era mais uma teoria que não funcionava. Só que no DL, a gente tem o renascimento. E no renascimento, tu vê a concepção, tu vê a tua missão de vida. E aí, quando eu vi a minha missão de vida, eu assumi uma luz branca. Mas era muito branca a luz. Era uma janela aberta, assim. Eu falei, nossa, tá, e daí? Eu vi uma luz branca e agora o que eu faço com isso? Abre uma fábrica de leite? Entendeu? Não sei. Aí, na semana seguinte, por o destino, sei lá, eu tinha marcado a formação da constelação. Tinha uma imersão de 10 dias. E eu fiz a formação da constelação, e dentro da constelação apontou para mim que eu preciso olhar para a espiritualidade para fazer qualquer outra coisa, porque tu não vai conseguir caminhar para frente sem olhar para a espiritualidade. Mas olhar para a espiritualidade é um assunto muito amplo. Como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou buscar isso, né? Então, eu comecei a pesquisar constelação de todas as formas. E dentro da constelação, eu achei um vídeo, porque como o Teta Healing é uma marca registrada e os vídeos só são liberados para quem já está inscrito, para quem já tem alguma formação, e daí a gente não tem muito acesso ao Teta Healing, por isso que ele não é aberto. E quando eu achei um videozinho sobre o Teta Healing, eu olhei e eu falei, quando ela falou naquela luz branca, eu falei, é isso? Então meio que ele me achou, né? Não fui eu que achei ele, então ele meio que me achou. Essa foi a história inicial. Dessa forma então. eu achei o Teta Healing. Por curiosidade, encontrei a Luana Choros, que agora não mora mais aqui. Perguntei para ela se ela soubesse como ela é coach, se ela tinha conhecimento de um instrutor de Teta Healing aqui no Rio Grande do Sul. E ela disse, eu conheço uma pessoa que está vindo de São Paulo e ela dá os cursos para Serra, Caxias, Bento, né? E esses cursos caem muito bem lá para cima, porque eles são energéticos, né? No caso do clima e coisas, isso ajuda bastante. E aí, naquela mesma semana, foi lá pro dia 14, e aí, lá no dia 24 eu já achei o curso, dia 30 eu já fiz ele, o básico, o DNA básico, e dia 30 de julho, dia 30 de agosto eu fiz o DNA avançado, e dia 20 de novembro eu fiz o Digging, que é um curso específico que é pré-requisito do anatomia intuitiva. Uhum. E aí, agora, em janeiro ou em fevereiro, eu fiz esse curso de anatomia intuitiva, que agora eu estou com uma formação, estou com uma formação muito redondinha, assim, para poder trabalhar com o Teta Healing. Nós estamos conversando com o Veni Dillenburg aqui, Teta Healing, terapeuta Teta Healing ou Teta Healing apenas, né? A Maria Daimler e Irineu Engelhoff nos assistindo junto conosco, um abraço. Wesley Alves mandando um oi. A Sandra Andréa Dillenburg, boa sorte, mana. Tá, esse Wesley dizendo boa sorte, tia. Família ligadíssima lá, né? Linda. Otacílio Freitas Dias junto conosco, obrigado, Otacílio. Leila Santos, parabéns e sucesso, Veni. E o Alan sempre trazendo o que tem de melhor informações. Obrigado, dona Leila, satisfação. Érica Moira junto conosco e Neide Thomas também junto conosco. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo, estão compartilhando o programa também. Pode mandar perguntas, alguma coisa. E o Veni, Teta Healing, né? É uma técnica de cura. É isso? É uma técnica de cura. Uma técnica de cura. Como é que vocês, que são especialistas nisso, provocam essa cura? Como é que funciona o processo de cura? Vamos supor que nós dois aqui e tu fosse fazer uma sessão de Teta Healing comigo direto. Alguma coisa aqui, por exemplo, né? Quanto tempo dura a sessão em média? Então, a pessoa quando procura a gente para fazer uma sessão de Teta Healing, ela já tem às vezes um assunto, uma enfermidade, uma dor, qualquer coisa, ela me passa o assunto que ela tem, ela fala
Pode ser das coisas do corpo e da alma ou só das coisas da alma? Os dois. De ambos, tanto do corpo quanto da alma. Sim. Quer dizer, pode ser material ou imaterial. Sim, porque... Pois eu quero abordar crenças contigo, né? Mas eu só gostaria do início de ir caminhando passo a passo. Sim, então como é que é uma sessão de Theta Healing? A pessoa vem e me traz um assunto. Eu quero trabalhar, tipo, eu tô com muita dor no peito, por exemplo. Dor no peito pode ser muitas coisas, é um assunto amplo, porque a gente tem o timbo que acolhe todas as emoções. Sim. E essas emoções podem já estar lá instaladas de muito tempo. Então, o que a gente faz? Através como a gente chega ao problema dela, a gente começa a fazer um digging, que é uma espécie de escavação. O digging fica mais bonitinho. Aí a gente começa a fazer um digging e a pessoa começa a nos relatar, algumas coisas, mas às vezes não tem nada a ver com o que ela está nos dizendo. E aí tu vai vendo se isso tem algum sentido ou não, né? E quando não tem sentido, às vezes a gente pergunta, mas quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Aonde isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que aconteceu no momento que isso aconteceu? Quando a pessoa consegue chegar nessa crença da raiz mesmo, a gente consegue reprogramar essa crença. É uma reprogramação. Mas para isso eu preciso da crença raiz. Mas eu chego na crença raiz através do digging. Às vezes a pessoa chega na crença, mas a pessoa não quer se curar, porque muitas vezes a pessoa ela se beneficia de algum problema, porque de alguma forma ela se beneficia disso. Então a primeira coisa que a gente fala, quando a gente vai fazer o digging, a gente pergunta, quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Como isso aconteceu? O que tu está ganhando com isso? O que tu está perdendo com isso? Então, quando ela fala assim, eu não ganho nada com isso, não, algum benefício tu tem disso, porque se tu não tivesse nenhum benefício disso, tu não estaria com esse problema, né? Porque a gente se beneficia de alguma forma, algum benefício tu tem. Então, o que a gente faz? Daqui a pouco ela acha um benefício, e esse benefício a gente transforma em memórias. Quando tu transforma isso em memória, a pessoa depois tem essa memória, então é muito fácil ela se rever dessa situação, entendeu? É mais fácil a gente ressignificar isso. Mas tem pessoas que... Tu traz à tona alguma coisa da pessoa. Exatamente. E ela segura isso como memória e ela é capaz então de ver o que estava acontecendo. Então, vamos pegar um exemplo bem científico. Assim, antes que tu dê o exemplo, as pessoas estão te mandando mensagens aqui, né? Então eu vou lendo para ti enquanto eu vou estar te atrapalhando na entrevista, né? Tu desculpa, né? Glacit Ziller Hanauer, que linda, que orgulho, gratidão por estar nesse caminho de evolução e por ajudar tantas pessoas. Confio plenamente no teu potencial e competência. Essa aqui deve ser alguém importante que está te mandando isso. Né? Maria Lisete Show, parabéns amiga, orgulho de você. Maria Arnold Schneider, boa sorte minha linda. Glaci Siller Hanauer, essa, está mandando de novo. Já fiz atendimento e recomendo tanto a técnica como o trabalho da Eugênia Maria de Lemburgo. Resultados rápidos para uma cura. E a Maria Daime mandando boa sorte, amiga. As pessoas que forem mandando mensagens aqui, nós vamos lendo, está te atrapalhando. Voltando então, Eugênia, perdão. Mas o que tu está me dizendo é que a pessoa sempre tem às vezes a pessoa tem um problema e ela pensa que só tem azar com aquele problema, quando na verdade ela está tendo um ganho com aquele problema em alguma coisa que ela não lembra. Ela não sabe porque a gente só usa 5% do consciente da gente, né? É do subconsciente. Tu sabe, Silvene, que Cristo, quando ia curar as pessoas, que Cristo não curou só na Bíblia, né? Tem registros históricos das curas do Cristo, de Jesus Cristo, né? Quando Cristo ia fazer as curas, ele olhava para a pessoa e dizia o seguinte: o que queres que eu te faça? Aí tu ficava imaginando assim, mas vem cá, tá ali Cristo curando um cego, o cara cego, né? E Cristo vai lá e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Tá lá o aleijado, e Cristo: o que tu queres que eu te faça? Sabe, ele fazia essa pergunta, eu ficava pensando, mas por que será que Cristo faz essa pergunta? O que queres que eu te faça? Mas tem uma resposta óbvia nisso, que é a mesma resposta que tu está me dando. As pessoas, às vezes o cego, ele pode ser carregado pela mão, às vezes os aleijados podem receber esmola, e se tu tirares a cegueira ou o aleijão da pessoa, ele não vai mais ver, não sabe mais o que fazer. Que perfeito! E vocês no Theta Healing fazem essa mesma pergunta, então? Essa é a mesma pergunta. Que maravilha! O que isso te traz de bom? Não me traz nada de bom.
Então, mas sim, algum benefício tu tem, pensa mais um pouquinho. Então, daqui a pouco ela traz alguma coisa. Então, quando ela traz alguma coisa, aí a gente consegue já fazer o trabalho. Eu vou usar um assunto muito típico assim, abuso, por exemplo, de qualquer tipo de abuso. Mas não apenas abuso sexual, abuso de todas as formas. Na infância, na adolescência, na vida adulta? Principalmente na infância dos 0 a 7 anos. E aí a pessoa cresce com muitos medos, com muitos paradigmas, com muito nervosismo. Essas pessoas elas não conseguem se relacionar direito com o sexo oposto, elas não interagem com quase ninguém, elas criam um mundo para elas. Então, esse assunto ele é muito... Nossa, para mim, ele é um assunto muito delicado, assim, para entrar na vida da pessoa. E só que isso liberta a pessoa de tal forma que parece que a pessoa nasceu ontem. É lindo de ver, porque é na hora, não é 2, 3 dias depois, é na hora que resolve. Então, é de efeito imediato. Imediato. Que espetáculo. Transformador. Tem alguém aqui dizendo alguma coisa assim. Daniel Limich, boa sorte, parabéns. André Fritz, sou muito grato pela Euvênia Maria de Lemburgo ter trazido o Theta Healing para o nosso convívio. Já tratei algumas coisas com ela. Falo do meu joelho direito que tinha diagnóstico de cirurgia por falta de cartilagem e, por isso, necessitaria de prótese. E na consulta trabalhamos na cura e fiquei totalmente satisfeito. Não sinto mais dor, diz o André Fritz, num tratamento contigo, com a Euvênia. Que espetáculo isso, hein, Euvênia? Quem diria, né? O Mário Gil dizendo aqui parabéns e sucesso. O André Fritz, já trabalhei também o imaterial e tive ótimos resultados com a Euvênia. A Maria Henry junto conosco aqui e o Wesley Alves, né? É ótimo o trabalho da Euvênia. Ela me ajuda com os estudos. Então, na verdade, o que acontece com uma criança na escola? Ele foi pedido para os pais para levar para o psicólogo, né? E aí ele me falou isso, ele disse, vamos olhar para isso. Ele só tem 10 anos, mas ele interage em tudo, né? E aí, quando eu entrei no sistema dele, eu pude observar um sistema dele tão nervoso, que se ele olhasse para as mãos dele, se tivesse que contar os dedos, ele não enxergava as mãos. E aí eu consegui reverter isso, consegui reverter essa situação. Isso era novembro. E tu acredita que ele passou sem recuperação? Ficou totalmente curado. Tu tá brincando? Totalmente curado. Tinha uns 2 que eu conheço que eu podia te mandar lá. Então, dá para fazer trabalhos nas escolas, quando as pessoas não têm dinheiro. Nós temos um problema atualmente que são crianças hiperativas, né? Hiperativas porque Mas elas são hiperativas porque elas vêm hiperativas por algum motivo. Aham. E elas não são hiperativas. Isso que eu queria te perguntar. Claro que são crianças que têm... Às vezes o pai é meio paradão, a mãe é meio paradona e pensa que a criança é hiperativa, né? Porque a criança é mais rápida que eles, né? Na verdade. Mas não é muito mais grave do que isso. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Estou falando de outras situações mais rápidas. Também se trata crianças, pelo que tu está dizendo, fizeste um trabalho aí com Wesley, 10 anos, né? Sim. Então, também se pode tratar uma criança. Ela pode, quando ela tiver dificuldades de estudar, às vezes ela não tem a memória da inteligência, então consegue baixar os downloads, né? Ela consegue instalar essas memórias na criança e ela consegue melhorar muito. Que maravilha. Nossa, consegue melhorar, totalmente. Eu falei, quase vou fazer ficar o melhor aluno da sala. E o Vênia, voltando à pergunta inicial que eu tinha te feito, começou uma sessão de Theta Healing. A pessoa chegou lá, ela já tem, pelo que tu disse, alguma coisa, né? Que ela tem, cheguei lá porque eu estava com uma dor, ou porque eu estava com um problema, alguma coisa eu já vou me consultar, porque eu sei que o Theta Healing pode resolver algumas coisas de forma mais rápida, né? E como é que eu faço? Bom, a pessoa chega, senta, o que ocorre durante a sessão de Theta Healing? Então, a pessoa ela tem que ter paciência, né? Porque às vezes a sessão dura 1 hora e meia, 1 hora e 45 minutos. Ela não é uma sessão rápida. Sim. A gente faz esse acesso através de uma meditação e através da meditação a gente acessa o 7º plano do inconsciente. É uma meditação com sons ou sem sons? Por exemplo, nós estamos acostumados com os tipo de mantras ou sem ou dá não. Dá para colocar uma musiquinha assim de fundo, assim. Sim. Mas não é necessário, assim, porque eu até gosto de fazer às vezes com uma luz não tão clara, assim, a pessoa relaxa melhor, sabe? Sim.
O que a gente tem que fazer é deixar a pessoa tranquila. E como se faz isso? Com respiração? Não, e a pessoa fica com a mão dela em cima da mão do terapeuta, por exemplo. Sim. Porque é uma troca de energia, vai trocar energia lá. Porque como eu entro em teta, pela minha energia a pessoa entra junto em teta. E quando a pessoa está em teta é mais fácil de aceitar, de acessar o sistema dela. Então eu consigo acessar o teu sistema entrando em teta. Antes de continuar a sessão, teta tem a ver com o sistema vibracional do cérebro humano. O que é o teta? Teta é um estado de sono, que tem o teta, alfa, delta tem e gama, mas teta é o estado de sono, que é um estado onde tu está começando a relaxar para dormir, assim, é um estado bem relaxado, assim. E nesse estado tu consegue acessar o sétimo plano. O que é o sétimo plano? O sétimo plano é o plano do Criador de tudo que é o plano de Deus. Esse é o plano divino. É o plano divino. Pode chamar como quiser. Tem a ver com os 7 chakras, por exemplo? Que as pessoas que avaliam o corpo, a aura, né, da pessoa, falam que existem 7 pontos bases, que seria o nosso corpo astral, né? Sim. Seriam 7. Sim e não. O sétimo plano de vocês tem a ver com isso, não? Sim e não. Na verdade, para a gente fazer um bom trabalho, a gente primeiro organiza os chakras da pessoa. Tem que estar alinhado os chakras da pessoa para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Aí isso vocês fazem na hora lá? A gente faz na hora. E também, tudo que a gente faz na pessoa, a gente precisa da permissão da pessoa. Tudo que eu vou fazendo na sessão e vou perguntando, me permite que eu faça tal coisa? A pessoa precisa permitir que eu faça. Todas as coisas que eu faço na pessoa, ela precisa me permitir. O sétimo plano não está diretamente ligado aos chakras. Os chakras é um alinhamento e o sétimo plano vem desde a Terra até o plano da Terra, das pessoas, que são os segundo plano, os animais. Daí vem, não lembro de todos de qual, mas e aí os espíritos, por exemplo, ficam no 4º plano, daí tem o 5º, 6º, 7º plano, que é as 3 planos acima do espiritismo. Então também não tem nada a ver com o espiritismo. Quer dizer, não tem a ver com religião isso. Não tem nada a ver isso é muito importante porque as pessoas entendam, porque às vezes isso é uma coisa de religião tal, né? Isso é bruxaria, né? Por exemplo, não tem nada a ver com isso. É apenas um alinhamento do sistema vibracional da pessoa. Tudo energético. De qualquer religião, de qualquer crença, ela pode trabalhar nisso. Sim. Não tem... Quer dizer, entra católico, entra luterano, entra adventista, entra o que tiver. O que tiver, desde a pessoa, porque na verdade a religião, ela tem muitos paradigmas, então a gente tem que deixar os paradigmas de lado e usar a inteligência da gente, porque a religião também é boa, a gente precisa dela também, né? E a gente precisa da religiosidade, na verdade, para estar no Teta Healing. Isso. Vocês têm isso. A porque o legal da religião é que a religião vem de religare, né? Exatamente. Que é religar a terra com o céu, ou seja, o objetivo com o subjetivo, né? Então isso é legal, e o Teta Healing opera nesse setor aí, então. Exatamente. Que maravilha. Bom, a pessoa está lá, começou a sessão, mão conectada com o instrutor de Teta Healing, com o terapeuta, e aí tu baixou a vibração da pessoa para ficar em teta, que é calminho, suave, quase pré-dormindo, vamos dizer assim, né? Daquele sistema legal. E aí o que acontece? Então, quando não é o tempo dela, é o meu tempo, né? O tempo do terapeuta. Como a gente faz toda uma meditação, se aterrando e subindo até o 7º plano, às vezes, quando é a primeira sessão do dia, demora uns 15 minutinhos, às vezes nem tanto, né? Mas precisa ter um relaxamento bem legal, assim. Eu estou fazendo uma sessão muito bem feita. E quando tu consegue acessar o 7º plano, no momento que tu consegue acessar o 7º plano, aí tu começa a fazer o dig com a pessoa. Começa a fazer o dig do problema que ela te trouxe pra gente... Só porque as pessoas que estão... Porque aqui é ondas, né? Tem gente entrando e gente saindo. O dig é o quê? Oi? O dig é o quê? O dig é uma escavação. O dig é uma escavação, são perguntas que a gente faz, a gente fica cavando até chegar na crença raiz, né? Tipo anamnese, assim, como Exatamente. os médicos fazem, vão perguntando isso, perguntando aquilo, perguntando... porque assim, o que acontece? A gente tem uma crença, mas a gente vai criando em cima dessa crença outras crenças, e elas vão se sobrepondo, entendeu?
eu não chego nessa crença raiz, eu estou dando trabalho band-aid, eu não estou conseguindo chegar na crença raiz, não consigo derrubar as outras. Então, por isso que às vezes numa sessão só tu consegue tirar todas as outras crenças quando tu chega na crença raiz. Tu consegue derrubar todas as outras. Então, mas que maravilha isso! E se consegue isso, Euvênia? Rapidamente, assim? Só que daí, se a pessoa quiser, né? Sim. Não, você tem que chegar lá querendo, não pode. Entendeu? É um livre-arbítrio. Se eu vou cético, já não adianta, né? Eu tenho que ir com um desejo de que funcione. O cético a gente manda no incondicional, e aí um dia ele consegue ver que ele precisa se olhar. Sim. Então é importante que as pessoas se olhem, porque a gente vive, às vezes, numa vida tão limitada, a gente pode ter uma vida tão mais leve, tão boa, tão clara, assim, de olhar para as pessoas e enxergar de verdade o que a pessoa é, porque na verdade o que acontece? A pessoa olha para ti, mas na verdade ela projeta ela na tua pessoa. Então ela sempre enxerga na outra pessoa o que ela é, e isso é muito perigoso, porque ela não consegue olhar para dentro dela. E é muito importante que as pessoas olhem para dentro, se enxergar. Quando a pessoa começa a enxergar a verdadeira essência dela, ela vai ver quanto que ela é linda, né? Aí ela vai dizer assim, nossa, quanto tempo eu perdi na minha vida fazendo isso, aquilo, aquele outro. Ok, também é bom, faz parte da vida também. Mas quando a pessoa chega num ponto de conseguir olhar para dentro dela, ela vai ver o verdadeiro sentido de vida. Ela vê o brilho do divino dentro dela. Divino. Que maravilha isso, lindo né? Isso. Nossa, eu fico emocionada. Pode ficar emocionado, que nós gostamos de pessoas emocionadas aqui. Aliás, esse é um programa emocionante, né? É verdade. Eu, porque sinceramente, jamais imaginei que eu iria fazer uma entrevista contigo nesse assunto, né? Que maravilha. E um assunto que me interessa, né? Porque eu tenho... eu sou uma pessoa que acredita que nós temos aqui missões no planeta Terra para cumprir enormes, né? Uns não sabem por que estão em Dois Irmãos, outros não sabem por que foram para Novo Hamburgo, nós nunca sabemos exatamente por que nós pegamos esse tipo de trem. Né? Em cada lugar que Deus nos coloca tem uma razão de ser, né? Tem uma razão. E o Vênio começou a sessão, fez o relaxamento, a pessoa está disposta a algum assunto que ela gostaria de conversar com o instrutor de Theta Healing, né? O terapeuta de Theta Healing. Baixou a vibração da pessoa para ela poder acessar as crenças dela, né? E nessas crenças lá dentro, quando tu começa a entrar no 7º estágio, esse que tu falaste, como é que as crenças se mostram? A pessoa vai te falando isso ou tu intuis o que está acontecendo? Sim, ela vai falando, e muitas vezes a gente até descobre através do DIG que a crença ela pode ser ou a nível primário, que é essa vida aqui, ou ela pode ser a nível genético, que é a que a gente herda, né? Pode ser a nível de ancestralidade, que são memórias que a gente traz, e também pode ser a nível de alma, que é tudo que a gente é. Sim, do interno. E isso a pessoa vai te falando ou vocês intuem isso? Vem por intuição, através das coisas que ela fala. E é muito claro. E tem gente que não fala, Euvênia. Tu já me responde. Tem gente que não fala. Eu quero saber como é que vocês conversam com os que não falam. Maria Natalícia Finger, parabéns, sucesso sempre, Euvênia. Yara Specht Birk, parabéns, muito sucesso para você. Minha mãe, Verena Specht, se tivesse ainda entre nós, iria gostar de conhecer o seu trabalho, pois adorava você, Euvênia, diz a Yara Specht. A Marli Schneck, junto conosco aí, um abraço, Marli. A Marlisa Fleck, conhece a Marlisa? Querida amiga, beijos. Beijo pra ti também, Marlisa, somos amigos, né? E o teu Wesley sobrinho, sábado à tarde minha tia Euvênia fez uma sessão em mim e logo em seguida passou a dor que eu estava sentindo no meu pescoço. Mesmo? Vem cá, Wesley, nós vamos começar a cobrar essas consultas aqui, né? Brincadeira, querido, um abraço. Aí eu venho descobrir, aí, a resposta. Então, quando a pessoa fala... Não fala. Por exemplo, vamos supor o seguinte, eu tenho um bebê, né? Meu filho está lá, ele tem 1 ano, ele não fala, ele está com algum problema. É possível fazer uma sessão de Theta Healing? E como se chega ao problema se a pessoa não consegue explanar a sua dor? A gente pode acessar o eu superior dele, né? Através do eu superior
ter algumas perguntas, mas a gente também pode fazer um time com pai e mãe, né? Às vezes através do pai e mãe. Quer dizer, usar os paralelos ali do que está ocorrendo para que eles sejam a voz de quem não fala. Então, através disso a gente consegue. Eu não atendi nenhum bebê ainda, mas com certeza vai. Mas vai atender, certamente, não tem a menor dúvida disso. Né? Então a gente sempre acessa quem não consegue falar, animais, por exemplo, que não conseguem falar, pessoas adoentadas, que a gente acessa o eu superior delas. Que espetáculo. Que através do eu superior delas a gente tem a resposta. Nesses cursos todos que tu fizeste, Vene, né, tu já vem fazendo um caminho enorme em terapia alternativa, né? Tiveste em várias situações e agora está chegando, como tu diz assim, redondinho, né? Na questão do Theta Healing, né? E o ser humano, ele é um complexo de crenças, né? De coisas que eu acredito, às vezes racionalmente e às vezes sem racionalidade, né? São os meus conceitos ou meus preconceitos, né? Então vocês vão trabalhar nessa questão das crenças para libertar as crenças. Que tipo de trabalho vocês vão fazer? Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem popular, que é o dinheiro, né? Não existe pessoa, tipo assim, não existe quase ninguém no mundo que não tem uma crença com dinheiro, porque existem, eu acho que mais de 100 e poucas crenças. Em algum nível alguém tem uma crença com dinheiro, porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro estraga as pessoas, porque o dinheiro traz a felicidade para as famílias, porque o dinheiro tira a harmonia do lar. É difícil. É difícil ganhar dinheiro, tem que ser difícil para ganhar dinheiro. Então, na verdade, tudo isso são coisas que colocam na cabeça das pessoas, da gente, porque eu falo de mim também. Tudo isso são crenças que nos limitam a acessar as coisas boas da vida. Sim. Porque podíamos ter uma vida muito mais fácil se nós não tivéssemos essas crenças que nos limitam. E essas crenças limitantes, elas podem ser, quando tu acha a crença raiz dessa crença, tu consegue ressignificar ela. Consegue fazer a pessoa enxergar o outro lado da vida, que o dinheiro pode ser bom, que o dinheiro pode trazer felicidade, que o dinheiro pode fazer tu viver uma vida muito mais bonita, muito mais saudável, muito mais proveitosa. Sim. Quando a pessoa não vê isso porque ela não tem essa memória. Então, através do Theta Healing, a gente consegue instalar essa memória. Fiquei arrepiada agora. Através do Theta Healing, a gente consegue implantar essa memória nas pessoas. Se ela estiver aberta para isso. Quer dizer, tu não apenas, o terapeuta Theta Healing não apenas faz uma limpeza. Não adianta só fazer uma limpeza. Ele faz também. Se tu tirar uma memória, se tu tirar, por exemplo, uma crença de uma pessoa que mesmo que seja limitante aos nossos olhos, e não substituir isso, ela não vai saber o que fazer com aquele espaço. Porque ela vai perceber que aquele espaço está vazio. Então, tu precisa sempre substituir a crença que tu tirou, tu precisa substituir por outra. Aí está a grande responsabilidade do terapeuta de Theta Healing. Não apenas tirar, mas conduzir alguma coisa que leve a algo mais engrandecedor. Exatamente. E que faça com que a pessoa desperte o seu eu divino, vamos dizer assim. Exatamente. Que maravilha. É lindo isso. Quem mais procura Theta Healing? Mulheres ou homens? Bastante homens também já atendi. Mas é meio que meio. Assim. Meio. Tu vê, os homens estão diferentes atualmente, né? Assim, que existem mulheres mais céticas, assim, nesse sentido, assim, eu vejo a dificuldade de elas acreditar nisso, e o homem não, ele vê e ele já vai, ele já acredita mais fácil, ele já está mais aberto. Algumas, meio que... Brincando assim, dá pra dizer que o homem compra mais fácil. O homem vê 2 pares de sapatos, escolhe uma, a mulher vê 20, não escolhe nenhum. Talvez porque o homem enxerga o ângulo reto, né? Ele trabalha com foco, né? Exato. O homem trabalha no foco, né? No objetivo, aliás, não é no foco, no objetivo, né? Sim, a gente enxerga assim, ó. A mulher é o todo, né? A mulher é o todo, né? Deve ser isso. A mulher, tá um homem e uma mulher viajando, o homem quer chegar, a mulher quer curtir o passeio. A mulher quer ver o passeio do negócio. Não é? Então tem diferenças no atender um paciente masculino e um feminino. Porém tem uma contrapartida, às vezes o homem ele é mais resistente em liberar uma crença, por exemplo. Olha aí, que interessante. Ele precisa acreditar que o que ele está falando ali vai ficar ali, entendeu? E a gente como terapeuta, a gente não tem nem pensamento direito de falar alguma coisa.
Por que, Euvênia, a mulher não tem tantos receios, será? Ou só porque ela é verbalmente superior ao homem? Porque a mulher, ela acha que ela vê coisas mais bonitas, mais floridas, mais, sei lá, ela enxerga o mundo de um olhos diferente. Então ela enxerga de vários ângulos, não só de um ângulo. E um dos ângulos faz ela ir lá pra cá. E aí, mas ainda assim é meio a meio. Até agora, como eu não tô só fazendo isso, né? Porque eu tenho o salão. Então Sim. eu estou trabalhando lá no salão e estou atendendo em paralelo isso, né? Eu até, inclusive... Tu segues ali na Mariana de Matos, né? Sim. Na Mariana de Matos, em Novo Hamburgo. Isso. Qual é o número? Vou fazer uma propaganda aqui. não. Na verdade, estou fazendo uma propaganda para a Euvênia aqui. Estou fazendo uma propaganda para a Euvênia, não de como terapeuta. Porque eu acho que, assim como tu fizesse cabeças, melhorasse as cabeças de muitas mulheres, principalmente, né? Que era o teu público, né? Aqui, agora eu acho que tu vai melhorar a alma e a cabeça de muita gente. Então, esse é meu propósito de vida, tu acredita? Eu não vou largar o salão. O salão é na Mariana de Matos, número 103, sala 101, continua sendo lá. Eu não vou largar o salão porque o meu propósito de vida é também fazer curas através da cabeça das pessoas. Sim. Então, é o meu acesso. Tu consegue ficar sem falar sobre Theta Healing quando a pessoa está lá conversando contigo, fazendo um cabelo? Consigo, porque tem pessoas que não curtem que eu não falo. No começo, tipo assim, eu não estava conseguindo medir direito isso, porque meio que empolga a gente, né? Fica e feliz, depois, né? Depois eu comecei a perceber que tem pessoas muito racionais que não querem saber, então eu respeito. Consigo sim trabalhar sem falar sobre isso. Hildegard Weber junto conosco aqui. Um beijão, Hildegard. Satisfação te ter aqui, hein? E a Marlisa Fleck dizendo obrigado. Que nada, Marlisa. Vem aqui uma hora dessa tomar um chimarrão conosco, né? Também. E um abraço para a Hildegard, já mandei, e para Tânia Sidegun, junto conosco aqui. Pessoas queridas que prestigiam esse programa, né? Um abraço para todas as pessoas que estão ao vivo junto conosco aqui, né? Assistindo, é uma honra. Nós estamos conversando com a Euvênia Dillenburg. A Euvênia, todas as pessoas a conhecem durante, não vamos falar em décadas, né? Olhando para a Euvênia assim, mal parece que se passaram 2 décadas, sim, né? Que bom, né? Que bom, né? E agora ela está com o Theta Healing. Theta Healing rejuvenesce, Euvênia? Só para deixar bem claro, o Theta Healing tem esse benefício. Ele rejuvenesce. Porque se nós conseguirmos fazer as pessoas entenderem que rejuvenesce, vai lotar o consultório amanhã. Você sem óculos. Rejuvenesce. Faz a gente enxergar, tira todas as vendas dos olhos da gente. Que maravilha, né? Que coisa. Isso disseste uma coisa super importante. Vou te perguntar em seguidinho aí sobre a questão da intuitiva, né? Mas eu quero dizer, as pessoas, como é importante, né? As pessoas às vezes não se dão conta de que nós vemos as coisas, nem sempre são as coisas que nós estamos vendo. Nós às vezes projetamos nas coisas o que nós temos de crenças de um passado distante, inconsciente em nós, e nós olhamos as coisas e sem saber estamos vendo o passado em vez de ver o presente que nós estamos olhando. É justo aí que parece trabalhar essa questão do Theta Healing, né? Tu começa a trazer, tu vai lá atrás, a gente é a essência que a gente de verdade é, né? Porque a gente é por amor na essência. Não dá medo isso, Euvênia? Dá medo não. Deixa eu só te perguntar, porque às vezes a pessoa pensa, puxa, eu sou isso, eu nem me dei conta de que eu era isso. É tão mais fácil ser durão, é tão mais fácil ser azedo, é tão mais fácil ser briguento, é tão mais fácil ser coitadinho, ser sofrido, do que ser eu mesmo. Não dá um pouco de medo nas pessoas? É muita responsabilidade tu acessar tudo isso e tu te curar de tudo isso, até porque pra gente trabalhar com isso tem que se curar 100%, e ninguém nunca se cura 100%, sempre a gente tem alguma coisa pra tratar. Então a gente até tem um grupo bem importante, que quando a gente tem algum problema e a gente já joga no grupo, já está todo mundo te ajudando, então a gente está sempre amparado, assim, com os nossos colegas terapeutas. E isso é bem importante, mas a questão de tu querer olhar para a vida da forma que ela é, muitas vezes as pessoas não olham, não porque elas não querem, porque elas não têm essa memória. Por exemplo, tem pessoas que não têm a memória de felicidade, tem pessoas que não sabem o que é
um momento de felicidade, porque ela não tem essa memória simplesmente. E isso dá para ressignificar para ela. O processo de ressignificação que vocês fazem, ele é verbalizado com o paciente? Como é que funciona? Isso é bem bom, nós falamos bem direitinho aqui. Sim. Porque nem todo mundo tem bastante informações, sim, né? Então, quando a pessoa está lá e ela viu um processo geral dela, ela enxergou algo que ela não sabia mesmo que estava vendo, porque ela vê de forma inconsciente, grande parte do mundo que nós enxergamos, nós vemos com as consciências de um passado antigo, remoto, que nos amargura, né? Que nos oprime. Quando a pessoa vê isso, né, como é que vocês ressignificam isso para a pessoa? É verbal que vocês falam? É verbal, através, a gente pergunta para ela se ela está preparada para que essa crença seja substituída. Então ela nos diz que sim, e a gente consegue fazer isso, porque quando uma pessoa procura isso, ela já está um pouco querendo mudar alguma coisa. Então, geralmente a gente consegue reprogramar isso, na verdade, é uma reprogramação. Tu pode substituir, por exemplo, a tristeza pela felicidade, né? Então, a pessoa... Tristeza por felicidade. Abraço para Neucinda Wagner, Regina Spert Brown também, e Sérgio Kretz, estão juntos conosco aqui. Desculpa. Obrigada. Então, a gente, ela verbaliza que ela quer, só que o que acontece? A gente também baixa uma espécie de downloads da pessoa, para ela saber o que é a felicidade, como que ela tem o direito dessa felicidade, ela tem o direito de nascença de usar essa felicidade. E que aí esse programa antigo se transforma em amor incondicional, alguma coisa assim. Então, ela sai da sessão amparada, assim, com outros homens. Vendo que maravilha que você está me falando aqui, eu fico emocionado de conversar contigo, porque a mim, né, me parece, eu venho de guerras, né? Eu venho molhando os caraneiros de suor aqui de tanto tempo nesse planeta, né? Sabe? Então, mas eu fico impressionado porque eu vejo que a esmagadora maioria das pessoas, elas encaram a vida com um padrão diferente daquilo que é o padrão vital. Por exemplo, o padrão é a saúde. O padrão não é a doença, né? Mas as pessoas olham para a doença. Pode ver, os números do próprio posto de saúde aqui demonstram bem isso. 400 mil consultas no ano, numa população aqui de 30 mil habitantes. É algo assustador. As pessoas olham para a tristeza, mas o padrão de criação é a felicidade. As pessoas olham para o fracasso, mas desde a fecundação do óvulo, na corrida dos espermatozoides, na explosão dos mitocôndrios, o padrão não é o fracasso, o padrão é o sucesso, é o vencimento. Então eu fico impressionado. Isso, conversar contigo sobre isso me ilumina aqui, sim, sabe? Porque todos são merecedores, todos nós nascemos para ser felizes, mas muito felizes. A gente não nasceu para ser infeliz. O que acontece entre 0 a 7 anos, tudo que acontece na vida de uma criança fica no subconsciente dela e ela registra isso como uma verdade. Muitas vezes, foi até importante falar nisso, porque muitas vezes existem agressores na família, mas aonde acontece isso? Quando a mãe, na verdade, desculpa mãe, tá? Mas na verdade, quase todos os problemas começam com a mãe. Quando a mãe, por exemplo, bate... Por isso elas são tão importantes, né? Quando a mãe, por exemplo, bate no filho achando que está educando, e logo em seguida ela se arrepende, vai lá e abraça a criança. Morre de culpa. Morre de culpa, e aí o que a criança associa? Ela associa que o amor está associado à violência. Então, a brutalidade, né? Exatamente. Então, quando a pessoa fica grande, ela vai no relacionamento, ela acha que ela ama a pessoa, mas vai ela voltar para casa. Não, mas ela agride a pessoa. Então, quando ela agride a pessoa, ela não está agredindo porque ela realmente quer agredir, porque ela associou o amor com violência. Está ali a maior parte dos nossos problemas. Isso porque o amor é voltar para casa, né? Então, se você teve uma formação de que te agrediam, você vai achar que está correto, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, tipo, tudo tá certo. Essas pessoas deveriam se dar conta. Quando você ama, você está voltando para casa.
Tenha certeza absoluta disso, né? Que fantástico, né? Então é um caminho às vezes bem longo de volta para casa, né? E dolorido, né? Dolorido. E as pessoas chegam lá, fazem uma sessão, 2, 3, quantas, Ivene, de Theta Healing? Já peguei uma pessoa com depressão, foi bem no começo, eu me propus um estágio de 2 semanas, né? Disse, vou atender 2 semanas pessoas de graça para eu poder acessar facilmente o 7º plano, que às vezes no começo a gente tem um pouco de dificuldade, até porque eu ainda tenho crenças, né? Depois de tudo isso ainda tenho crenças, e que me limitam em algumas coisas, e eu atendi uma pessoa, e quando eu terminei de atender essa pessoa, eu falei assim, eu vou fazer mais 3 sessões. Quando eu falei eu vou fazer mais 3 sessões, veio uma voz que me falou assim, ele precisa de mais 7. Ok, então, eu vou trabalhar aí, 7 sessões. E essa pessoa queria participar de um triatlo. Só que ele, quando eu entrei a 3ª vez no sistema dele, o coração dele estava muito cheio de gordura. Estava assim, coberto de gordura. Então, se ele ia participar desse triatlo, ele ia morrer. Eu acho que ele ia morrer porque ele estava bem, tipo assim... Seria o último ato, não seria um triatlo. Ele estava assim, sem forças assim, para isso, né? Então, essa pessoa eu trabalhei bastante tempo, até continuo de vez em quando dando um atendimento. Foi uma evolução bastante significativa, assim, foi bem legal de ver. Mas tudo isso também não adianta se a pessoa não quer olhar para algumas coisas, porque se eu estou te tratando e tu tem uma limitação de que tu não quer olhar para uma determinada coisa, eu não posso fazer nada. Porque a cura está em ti, ela não está em mim, eu apenas faço o comando. E também não sou eu que curo, eu vou deixar bem claro, eu faço o comando, quem cura é o criador de tudo que é. Essa é uma cura, porque nós trazemos, como tu estavas falando antes, nós só trazemos coisas momentâneas, né, de um pequeno passado, de um antepassado nosso, né? A cura se dá pela ressignificação daquilo que eu acredito. Isso é a cura do Theta Healing. Ressignificação desde que a pessoa está preparada para aceitar essa cura. E ela está... Esse Hanauer está te mandando mais mensagens. O Hanauer aqui, deixa eu ver. Glaci Zillers, Hanauer. Ótima colocação sobre o amor, faz voltar para casa, obrigado. E se me permites complementar, o amor tem o poder de curar o mundo. Também concordo, dona Glaci Hanauer. É que as pessoas, às vezes, dona Glaci, eu falei isso, porque muitas vezes a pessoa, quando, na infância, mesmo que seja uma casa horrível, mesmo que sejam pessoas péssimas, mesmo que sejam violentas, ainda assim, para uma criancinha, até os 6, 7, 8 anos de idade dela, ali, naquele ambiente, por péssimo que seja, ainda é ali que ela tem... Ainda é ali que ela tem que ficar. E tem alguma segurança, mesmo que uma segurança violenta, mesmo uma segurança horrível, com abusos às vezes, né? Ainda assim, ainda é a família dela, ainda é aquele núcleo que talvez não cabe, mas se explique. E quando a pessoa cresce, é isso que eu queria dizer para você, quando a pessoa cresce, né, e ela vai querer formar uma família dela, porque isso está muito forte em todos nós, sem querer e sem saber, ela vai retornar para casa porque lá foram os primeiros exemplos. Quer dizer, a primeira impressão é a que vai ficar, e eu vou querer retornar para a primeira impressão. Então, o amor nos faz voltar para casa, mas também, né, dona Glaci, o amor pode curar qualquer coisa no planeta, né? O amor é curativo, né? Total. Sim. Como as pessoas interagem, né? Eu acho bonito isso, né? Eu acho bonito, porque ela foi... Viva a comunicação, né? Foi essa pessoa que me levou pro DL. Eu assisti 6 anos até que eu fui. Assim, que maravilha, né? Nós estamos conversando aqui com a Ivene Maria Dillenburg, Theta Healing, terapeuta de Theta Healing, também proprietária do Instituto de Beleza Model, lá em Novo Hamburgo, na Mariana de Matos, né? E quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a Ivene daqui é meu convite, né? Ela não comprou espaço aqui, ela está aqui porque nós acreditamos que ela está fazendo uma coisa maravilhosa para a cidade, né? Então, e para a região toda, então ela está sob convite aqui. Às vezes, estão fazendo um programa pago, não é pago. A Ivene está aqui graciosamente ao nosso convite, né? Tá? Então isso é muito importante dizer para as pessoas. Ivene, vocês falam tanto em crenças dentro do Theta Healing, né?
Quantos níveis de crença vocês conseguem perceber num ser humano quando vão fazer um trabalho de ressignificação das crenças deles? Muitas vezes, algumas pessoas estão no nível da ancestralidade. Isso acontece muito com pessoas que estão indo para a espiritualidade. Porque antigamente quem tinha o poder de cura era considerado bruxa. Sim, os xamãs, né? E as bruxas eram órfãs. Muitas de nós que trabalhamos com o Terra. As mulheres todas são bruxas, né? Sabe por que eu digo Graças isso? a Deus. Graças a Deus, né? Brincando, por exemplo, eu lembro da minha mãe, né? Que Deus a tenha, né? Não posso falar muito da minha mãe que eu me emociono, né? Eu amava demais, amo demais minha mãe. Mas a minha mãe de 8 filhos, num período que não existia saúde pública, numa cidade mais fria do estado, acho que do Brasil, que era onde o que se chama hoje de gripes e febres e problemas variados eram monstruosos, sem um sistema público de medicina, como é que a pessoa ia ser atendida, né? Então as mães, eu lembro da minha mãe curando com as mãos. Minha mãe botava a mão em cima das pessoas e curava com as mãos. Das pessoas eu quero falar de mim, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Isso aí. Então isso é uma coisa tão importante, né? A energia de Deus, que ela acredita tanto que cura mesmo. Na verdade, tu faz isso com tanta fé, que o primeiro, eu até vou falar sobre a primeira cura que me levou realmente para o Theta Healing, foi logo na primeira semana depois que eu me formei no primeiro curso. Uma cliente minha chegou no sábado de noite e ela me chamou para uma sala e ela falou para mim: Ivene, ela disse assim, eu vou te contar uma coisa. Ela disse, eu fui diagnosticada com Parkinson. Daí na hora eu não sabia o que falar para ela, fiquei meio assim, paralisada. Eu pensei para mim, nossa, eu tô com uma arma poderosa e ainda não sei usar direito, o que eu faço? Sim. Meu Criador. Pediu socorro? Pediu socorro? Era uma noite muito fria, foi logo no começo de agosto. Foi uma noite muito fria, eu levei ela para uma sala, tapei ela um pouco, ela estava chorando, e aí eu pensei em fazer pelo menos uma meditação para mandar um amor incondicional para ela, né? E aí eu fiz a meditação e comandei a cura. Para ela. E ela tinha feito todos os exames que ela estava realmente com Parkinson. E 2 semanas depois ela apareceu para mim e ela veio me falar assim, olha, meu marido falou para Porto Alegre, fez todos os exames de novo e eu não tenho mais o Parkinson. Eu falei, oi? Hã? Não, tu tá brincando. Verdadeiro isso? Eu sei que é verdadeiro. Verdade. Foi esse caso que me fez acreditar 100%, porque quando eu terminei a sessão dela, ela disse que eu via a minha doença. E daí eu não tinha ainda, na época, preparo para ver, né? Então o cliente veio pela gente. Então, assim, o que eu quero te dizer? A doença só quer ser vista. A partir do momento em que a doença não é ruim, ela só vem para dizer que tem algo errado. Então, quando tu olha para ela com amor, ela vai embora. Que incrível o que tu está dizendo aí, né? Isso é incrível. Essa aqui é incrível. Foi, mas isso, isso né? foi mesmo. Nossa, foi isso assim. É incrível. Foi o meu disparo. Engraçado que quando tu enxerga a doença, ela Vai embora. cisca. É a mesma coisa que câncer, né? Atendi uma pessoa, perdeu o marido com câncer e ela veio com câncer nas 2 mamas. Aí quando eu fiz a consulta, ela estava honrando o marido dela também tendo câncer, porque por amor a ele, ela precisava ficar doente também. Sim. Para mostrar que ela também era solidária na dor. Pode honrar outra pessoa sem precisar ficar doente. Então tu baixa esses sentimentos, esses downloads nela. Entendeu? E aí a pessoa já começa a olhar para a vida com outra perspectiva. Que maravilha isso. Sim, então. Em quantas sessões, mais ou menos, se consegue acessar uma pessoa? Na primeira sessão tu acessa. Tu acessa? Na primeira sessão tu acessa, com certeza. E às vezes nem precisa voltar, tá tudo resolvido. Mesmo? Que espetáculo isso. É muito louco. Tá preparada para isso, velho? Totalmente. É? Totalmente preparada, nossa. Que é uma super responsabilidade, né? E só que a gente tem que ser muito sincero com as pessoas e tem que falar, a gente não vai salvar o mundo, né? Mas a gente
gente pode fazer o possível pra gente salvar quem puder, né? Sim. Tem algumas pessoas não vão, porque a Biana diz assim, ó, que Alguém muito importante me disse o seguinte: tu não vai conseguir salvar o mundo. então, Mas estenda a mão até onde tuas mãos alcançar, ali está o futuro. A própria Biana, que é a criadora do Theta Healing, ela fala que algumas pessoas se curam imediatamente, algumas pessoas se curam em 3 dias e algumas pessoas nunca se curam. E as pessoas que não se curam, realmente, elas precisam passar por isso. Isso é uma espécie, eu através da doutrina espírita, chamo isso de karma. Seria um karma daí, no Eu caso. acho que isso é um karma. Sim. Tem coisas que parecem ser um karma que tu tem que atravessar realmente. Exato, a pessoa tem que aprender alguma coisa com isso. Diz o André Fritz: tudo que resiste, persiste. Tá explicado, André. Acabou de ser explicado isso aqui, né? E o Carlos Alberto Daimlin também junto conosco aqui. E o Vene, querida, olha, estou impressionado aqui e estou muito feliz de poder conversar contigo num patamar assim de consciência energética tão alto, né, tão elevado assim, né? Confesso que estou surpreso. Então, eu vou ter que te dizer que para mim foi tipo uma honra muito, muito, muito grande poder estar aqui falando sobre esse assunto, já que esse assunto é um assunto de tanta importância e também eu preciso te agradecer pelo espaço que tu abriu, porque eu acho que vai beneficiar muita gente, né? E esse espaço é fundamental, assim, para mim agora foi tipo, nossa, de suma importância. Nem tenho como agradecer. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa que é importante: você merece, né? Você merece, porque você sempre foi uma pessoa lutadora, uma pessoa de força, né? Mas uma força com afeto. Às vezes se confunde muito, né? É verdade. As pessoas de força, de ser grosseiras. Sim. Não. Você pode ser forte amorosamente, né? Quanto mais amoroso você for, mais forte você fica. Você tem o próprio Cristo, né? Ele era a força amorosa, né? E se tu olhar, sabe, teve Buda, teve outros, né? Nós cristãos acreditamos mais, sabe? Então, mas então eu vejo, você merece. Você sempre foi uma mulher maravilhosa e me surpreendeu muito quando você começou a entrar em questões de terapias. E eu também eu olho para o mundo com algumas dúvidas, né? Eu fico pensando, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Quem nós somos realmente? Isso começou a pensar, que benefício está me trazendo eu arrumar um cabelo? Por que eu ainda estou fazendo isso? Porque eu trabalho com isso desde os 16 anos de idade. Faz um benefício lindo, né? Porque quando minha mulher vai no cabeleireiro, fica linda. Não, né? daí ela fala... Já é lindo ao natural. Aí se arrumou o cabelo, ficou mais lindo ainda. Né? Se empodera. Aí uma cliente falou assim, não, Ivane, tu não está fazendo um trabalho fútil do teu trabalho, tu está fazendo um bem para os outros. Olha quanta gente sai feliz daqui. É uma verdade, sabe? Tem horas que tu te questiona, porque tu sabe que tem muitas outras pessoas que já podem te substituir nisso, sabe? E são pessoas boas, profissionais bons no mercado. Então hoje eu não sou mais tão importante nesse mercado. Eu já posso, sim, aos poucos... Já tem discípulos aí andando pelo mundo, né? Muitos até. Então eu já posso começar a fazer outra coisa. Mas eu sempre procurei alguma coisa que fosse me dar algum sentido, que fosse definitivo. Não fosse uma coisa que eu fosse fazer e amanhã depois eu volto normal, tipo, não ajudou nada. Assim, isso não me traz felicidade. Não me traz felicidade de te curar. E Vene, nós estamos indo para o final do programa, mas assim, o que tu está dizendo aqui é uma coisa tão importante que me obriga a fazer algumas outras perguntas. Assim, nós queremos algumas coisas definitivas na vida. Exatamente. Né? Sabe? Nós estamos atrás de uma coisa eterna, né? Dentro de um eterno, né? E eu quero um outro dia, talvez, vir conversar contigo sobre uma coisa muito importante. Por que o ser humano tem tanta crença na morte, né? Sabe? Por que nós temos uma crença tão forte na morte, né? E nós sabemos que cientificamente o ser humano está preparado, se conseguir romper essa quebra nos telômeros, né? Que é uma coisinha tão simples. Esse assunto vai né? ser muito legal. E eu pesquiso tanto sobre isso, sobre a eternidade na matéria, que na verdade nem é matéria, é tudo energia, né? Tudo átomo aqui, né? Tudo é energia aqui, né? Mas há no descompassar da reprodução celular ali, na reprodução dos telômeros, lá na última parte da reprodução celular, pim,
gera um errinho que vai encurtando o telômero, encurtando, lá pelas tantas, o que era saúde vira doença, o que era alegria vira tristeza, o que era vida, se termina. Então, eu acho que talvez um dia nós tenhamos que fazer uns programas aqui para chegar e conversar sobre essa questão específica do por que é uma crença tão forte na morte. E por que as pessoas tendem a dizer que a morte é natural, quando natural é tu estares vivo, né? Isso também é uma crença limitante, né? Isso, eu acho tão impressionante. Um dia nós queremos fazer um programa específico contigo sobre isso. Também eu acho que isso é um pouco de falta de luz na vida, falta de alegria, de querer viver o que está vivendo, de saber buscar a mais para a pessoa que ela não está enxergando. É uma forma tem que tirar as vendas dos olhos, que começa a enxergar as coisas bonitas da vida. Onde está a luz, né? Onde está aquela luz que tu viste, né? Claro. Aquele branco que te levou de volta ao reino, né? Branca, é pura energia de Deus. É lindo de ver. Então a gente até pode fazer trabalhos em grupos também, às vezes. Eu não tenho um espaço ainda, mas quando eu tiver um espaço, tem que ser um espaço grande. A gente pode pegar, por exemplo, um assunto por, sei lá, uma vez por mês, pegar um assunto. Eu tenho um espaço aqui em cima do jornal, vamos botar um negócio aqui, nós vamos botar aqui. Vamos fazer umas sessões coletivas de Theta Healing aqui. Exatamente, porque a gente pode pegar, por exemplo, a autoestima. A gente pode ensinar todas essas pessoas que estão juntas de uma vez só ter uma autoestima. Isso. Entendeu? Que maravilha isso. É muito lindo isso. Então dá para trabalhar todos os assuntos em grupo também. Querido Euvênio, Deus te abençoe aí. Fiquei felicíssimo de fazer esse programa. Tenho certeza que meu filho Adam, que está na técnica junto conosco, também adorou esse programa, né? Tem programas bons e tem programas ótimos. Esse aqui é dos ótimos, né? Fiquei muito feliz, Deus te abençoe. Espero que tu tenha um sucesso imenso como terapeuta de Theta Healing, tal qual tiveste por talento e esforço na questão de cabeleireiro, né? Vejo que tu estás fazendo um bem imenso para as pessoas aqui e vejo que as pessoas, graças a Deus, né, nós não estamos mais olhando para as coisas que são apenas da nossa energia atômica, né, como se fosse bruxaria, como se fosse xamanismo, né? Graças a Deus o ser humano está transcendendo essa visão limitante de quem nós somos no planeta, né? Não adianta dizer para as pessoas que o mundo, o universo é geometria, sabe? Que o universo é espaço de energia, se as pessoas não perceberem isso. Então, esse Theta Healing pode estar vindo para dar um up, né? Sabe? Começou lá com a física quântica, né? Que ninguém sabe o que é, e agora a física quântica explica coisas que permitem que um Theta Healing não seja mais considerado, aspas, bruxaria, né? Que se possa dizer, não, aqui... O Theta Healing, na verdade, ele era uma terapia quântica. Sim, né? Óbvio, né? Mas ele também é uma terapia que já se encontrou com a ciência. E também qual a visão de ciência? Quem nós somos, né? Quando se fala em ciência, o que é ciência? Ação e reação apenas, simplesmente. O que tu está me contando aí de joelhos, de pessoas que foram curadas de coisas, é ação e reação, né? Sabe? Tu pode testar isso? Pode, então é ciência, né? Então não dá para limitar a ciência, né? Que legal isso, né? Agora até lembrei, eu acho que preciso falar veio agora e isso não vai fechar, tá? Tu me perguntou antes como que eu vou saber se a pessoa tem a crença. A gente tem um teste energético que a gente faz, que é um teste muscular, que pode fazer com os dedos, que a gente arranca os dedos ou não, e a gente vê se a pessoa está com a crença ou não. Ou também pode ser em pé, que a gente faz o teste energético. Que maravilha. Nós vamos falar muitas vezes aqui, o Vênio sabe, né? Nós ainda estamos prestes a falar muitas e muitas vezes. Querido Vênio, uma salva de palmas para ti. Muito obrigado a tua presença aqui, muito obrigado lá na técnica, muito obrigado a todas as pessoas que mandaram carinhosamente aqui mensagens para a dona Euvênia Maria Dillenburg, né? Muito obrigado às pessoas que nos prestigiam, muito obrigado ao Jornal Dois Irmãos, que completa 37 anos, né? Aqui nessa cidade, no próximo mês de julho, né? Me enche de preocupação e de honra isso, né? Porque nós temos que estar conseguindo manter a imprensa viva, né? Num período em que a imprensa sofre danos irreparáveis, porque tem que se modificar, né? Então, muito obrigado a todas as pessoas que adoraram o programa. Eu adorei o programa, tenho certeza que o Vênio gostou. Eu também agradeço a todo mundo que assistiu
sabe? todo mundo que compartilhou, todo mundo Isso. que interagiu com a gente, podem ter certeza que de alguma forma todos vão se beneficiar. E nós vamos... Então, pessoal, muito obrigado às pessoas que assinam o Jornal Dois Irmãos, que é quem patrocina esse espaço aqui. E, se Deus quiser, nós retornaremos amanhã para um novo programa. Boa tarde, boa noite.